Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, começando mais uma semana aí, né? Começamos aí essa penúltima semana, quase antes das férias aí, bem recebidas férias, né? Comigo para acompanhar o chat aí, colocar o que vocês estão comentando, professor Tony. Sou eu, professor Tony de matemática, hoje você é o seu moderador. Isso mesmo! Mande aí os seus comentários, suas respostas, o nome do aluno, a escola e a cidade de onde você está falando. Eu já quero mandar um bom dia aí para PEI Fábio Eduardo Ramos Esquivel, de Diadema. Também para os alunos da escola, da professora Cida, da Escola Estadual Haroldo Veloso de Guarulhos. Também para a Escola Estadual Roberto Mange, da Sul 3, os alunos dos 7º anos. A, B, C, D, E, I, F. E bom dia também para a Escola Estadual Professor Lisanias de Oliveira, campus em Araraquara, os 7º anos A e B. Sejam todos bem-vindos. Essa aula é especial porque vocês são especiais. É isso aí, né? E hoje, só para situar vocês como que vai funcionar a aula, né? Para orientar. Então, essa semana, como semana passada nós terminamos o Aprender Sempre, essa semana nós vamos utilizar aí o currículo em ação. Então, se você tem esse material aí em casa, separado, pega ele aí facinho. Provavelmente você já deve ter preenchido aí algumas coisas, preenchido algumas atividades. Nós vamos utilizar durante essa semana aí, no caso, esse currículo em ação. E um dos temas que muitos, inclusive professores me pediram, alunos aí comentaram, lá no feedback das aulas, né, vocês comentaram, colocaram, falando então para retomar um pouquinho sobre álgebra, isso mesmo, então pode pôr na tela, trouxe um título até interessante, né, Tony? A álgebra salva parte 1. Olha, salva Kim. Então hoje nós vamos utilizar aí alguns métodos, né, algumas ideias referente à álgebra, né, nós vamos retomar algumas ideias e a partir daí, né, dessa retomada da ideia de álgebra, nós vamos fazer algumas coisas aí que são úteis, né, ao longo do nosso dia a dia. Eu trouxe uma ideia, que é uma palavrinha, aquela, como que é, Tony? Palavrinha nova. Regularidade. Olha aí. Então, eu trouxe a ideia de regularidade primeiro, né? Inclusive, está lá no material de vocês, isso daí, está lá no currículo, no Aprender Sempre, um pouquinho, uns trechos, né? Mas está lá para vocês. Vocês podem ver o seguinte, ó. Regularidade é uma sequência composta por elementos que estão dispostos em uma determinada ordem já pré-estabelecida. Então, isso é uma sequência. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, hoje. Hoje, eles têm uma sequência de aulas. Sim. Aula aqui, no caso, de matemática, a próxima é uma aula de ciências e a próxima é uma aula de arte. Você está bem informado, hein? A grade curricular eu... Muito bom, sei. muito bom. Então, é uma sequência, né? Então, essa sequência tem uma ordem. Primeiro, matemática, que é a mais importante, né? Com certeza. Segundo, aí vem ciências e depois aí vem a aula de arte. Então, a sequência, né? No caso, nós vamos chamar de regularidade, ela segue uma ordem, ela segue um padrão. No caso, vocês estão vendo aqui para o 7º ano, mas esse padrão também serve aí para outras séries. O 6º ano também funciona assim, para o 8º ano funciona assim, para o 9º ano. Então, se você pegar aí a grade, se você recebe aí, você aluno, recebe a grade da sua escola, se você vê de outra série, também está seguindo essa sequência. Perfeito. Legal, né? Muito bom. Pode pôr na telinha, então, a ordem, né? Então, estamos comentando aí, então, a ordem dos elementos de uma sequência pode se caracterizar, no caso aí, um padrão. Então a gente pode definir aí o que a gente chama de padrão. Que nem eu falei para vocês, o padrão é de 3 em 3, como nós estamos fazendo as aulas aqui. Por isso, ao mudar a ordem de qualquer elemento, teremos uma nova sequência. Então, por exemplo, para amanhã. Então amanhã o horário é matemática, inglês e língua portuguesa. Então amanhã é matemática, inglês e língua portuguesa. Essa é a ordem. Eu mudei aí 2, então eu já construí uma nova sequência. Perfeito. Beleza? Muito bom, muito bom. Pode pôr na telinha para eles, por favor? Então, essa nova sequência aí. Passaremos, então, a designar os elementos da sequência por termo de uma sequência. Então, por exemplo, matemática, ali é um termo dessa sequência. É uma parte, né, Tony? Sim. E esse padrão também ele pode ser específico por regras, né? Nós vamos aí entrar no que nós chamamos da álgebra aí, essas regras de formação. É como, claro, agora nós vamos entrar para a parte matemática. Como numericamente eu posso representar
esses modelos. Perfeito. Ó, o professor aqui, professor Paulo Pereira, falou assim, na educação básica todas as disciplinas são importantes. São sim, era só brincadeira. Inclusive, tem até um aluno falou assim que de artes é mais legal. É isso aí. Mas realmente, né, na educação básica todas são importantes, até por isso que chama básico, né? A gente precisa passar por essa educação básica para construir aí, né, os nossos interesses, né? Isso aí. Isso mesmo. Muito a gente bom. faz as brincadeiras aqui, mas é importante sempre assistir todas as aulas. Por isso que é importante você estar sempre presente em todas, né, Tony? Perfeito. Beleza? Então, toda vez que eu tenho então uma sequência, eu tenho aí uma regularidade. Pode acontecer de não haver uma regularidade, né, Tony? Nós vamos falar isso aí mais pra frente, mas nós vamos ver sequências durante essas 3 aulas aí que existe uma regularidade, existe um padrão. Existe uma forma de eu representar. Eu trouxe um exemplo que está lá no material de vocês, do Currículo em Ação, que está lá na página 102, se eu não me engano. Se eu errei a página, eu já peço desculpas. Aprender sempre, né? Do Currículo em Ação, desculpa. Currículo em Ação, vai ser do Currículo em Ação mesmo. O que acontece? Lá nesse material de vocês, se vocês observarem, eu tenho uma sequência aí de imagens, né, Tony? Então, veja a sequência de figuras, no caso, como nós estamos observando, quais, no caso, os próximos 3 termos. Então, como eu situei antes, né, como eu comentei anterior, falei aí para todo mundo, ó, cada posição aqui, ó, é um termo, né, como se fosse a aula que eu comentei, ó. Então, eu tenho aqui, ó, esse é o primeiro termo, eu tenho aqui o segundo termo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Aí, no caso, que é os próximos 3 aqui, ó. Os próximos 3 termos. A ideia aí, sempre a representação, então, ele quer que você entenda qual que é a regularidade. Legal. Então, o que está acontecendo para você poder, no caso aí, definir um padrão. Isso daí, mais para frente, vocês vão ver aí, acho que talvez aí vocês identifiquem, por exemplo, quando vocês têm contas em redes sociais. Sim. Esses algoritmos, né, eles definem esse padrão aí também para vocês. Sabe que quando sempre aparece a mesma coisa, você tá lá na sua rede social, né, Tony? Sim. Você tá lá, sempre aparece, você procura uma geladeira. O que começa a aparecer na sua rede social? Propaganda de geladeira. Então, isso aí é um algoritmo, né, que regulariza esse padrão de pesquisa. Então, esse padrão aí, ele sempre vai existir. Vamos tentar o mais simples aqui por enquanto, para vocês entenderem como vai funcionar esses algoritmos. Pode pôr na telinha? Então, quais os próximos 3? Explique, no caso, essa regra de formação. Legal. No primeiro, Tony, tá assim, ó, um sorriso. Ó lá. Aí é isso aí, Sidney, um sorriso. Aí vem um coração. Boa. Sorriso. Coração. Sorriso. Coração. Agora mais rápido, Sidney. Boa, então esse é o padrão. Quais são, então, os próximos 3, né? Acho que já muitos devem ter até respondido aí, né? Até para resolver por emoji, né? Bacana, isso. Legal. Por enquanto ainda não subiu. Não, então eu vou responder aí com vocês. É o seguinte, então os próximos 3, né, Tony, eu vou observar que vai sim ser um sorriso. Sim. E um coração. Legal. Um sorriso. O próximo eu saberia que era também um coração, né? Perfeito. Então o próximo eu identificaria. Então eu consigo identificar pelas imagens o padrão que existe aí, né? Legal. Inclusive esse padrão aí é um padrão binário, né? A gente pode muito fazer algumas relações quanto Exatamente. a isso. Estamos intercalando só 2 tipos de elementos aí, né? Isso mesmo. E aí no próximo, ó, vamos lá. O próximo agora eu quero ver. É um raio, né? É um raio. É um raio. Um raio verde, mas é um raio. É um raio. Aí vem o sol, a lua e o raio. Então, essa é a sequência. O que eu tenho que definir? Um padrão de regularidade. A coisa que começa, que eu quero identificar sempre com vocês. Quando começa a se repetir, ó, eu tenho esses 2, começa a se repetir aqui, não é, Tony? Ó, exato. Começa a se repetir aqui. Para esse caso, esse é o padrão. Por quê? Porque esse raio, que seria aí o 4º termo, ele já começou a repetir esse primeiro, não é? Exato. Então, o próximo termo, no caso aí, eu só poderia, ou ele vai ter que vir, é o Sol. Exato. Ok? Muito bem. Beleza? Já responderam aqui. Fala aí, então. Olha só, tivemos aqui a participação da Escola Estadual Hilda Rocha Cruzeiro, a aluna Maria Luísa. Respondeu que a sequência é Sol, Lua e Raio. Boa. A Camille também respondeu aqui, da Pro Eumenides. Sol, Lua e Raio.
Também a Giovanna e o Pedro, da Escola Estadual Cidade Soinco 2, lá de Guarulhos, Sul, Sol, Lua e Raio. Muito bem. Isso mesmo. Então, se você observar nessa sequência, né, de imagens, você definiu um padrão. O padrão é raio, sol e lua. Então, toda vez que tiver o termo anterior, você sabe aí qual que é o próximo. Ó. Perfeito. Ó, termo, palavrinha diferente aí, ó. Pam, pananã. Termo, né? Posição próxima. Então, essas palavras nós vamos utilizar bastante. Coloque aí no seu caderno, deixa aí anotado que a gente vai comentar muito sobre. Então, só Perfeito. para conferir, né? A gente colocou. Então, depois do sol tem que vir a lua. Sim, E depois da lua aí, o raio. novamente. Beleza? É Então, isso. a sequência que é o raio, o sol e a lua, né? Então, Show. essa é a sequência que nós podemos definir. E assim ela vai sucessivamente, infinitamente. Legal, legal. Muito Beleza? bom, muito bom. Bacana. Ok? Vamos então tentar uma atividade, só que agora usando números. Sim. A ideia aí de usar números numa sequência, utilizar essa nomenclatura aí, mais pra frente nós vamos entender. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Tá assim, ó. Observe a sequência abaixo e indique, no caso, só os dois próximos. Eu quero saber, dessa sequência, 2, 4, 6, 8, 10, quais são os dois próximos. E na Legal. sequência embaixo, no B, 1, 4, 7, 10 e 13, quais também são os dois próximos termos, beleza? Vou dar 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos aí com a interação dos mais de 21 mil espectadores aí, Jonas. Olha só, a Escola Eduardo Souza Porto, lá de Fernão, sempre presente. O aluno Pietro indicou lá na sequência A, 12, 14 e 16. Ele colocou 3, né? Boa, ótimo. Muito bom. Boa. E também para B, ele colocou 16, 19 e 22. Seguiram aí o mesmo raciocínio o aluno William Sabino, acredito, né? Respondeu da mesma forma. A Escola Estadual, o professor João Garcia de Raro e alunos do 7º ano. Teremos 12, 14, 16, 18 e 20. E o B, 16, 19 e 22. Os alunos da P. Antônio Matarazzo, de Americana, também responderam a mesma coisa, né? Na A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E B, 1, 4, 7, 10, 13, 16 e 19. Boa, isso aí. Então, para a resolução daí, no caso desse termo, eu não comentei nada sobre o padrão. Vocês conseguiram identificar, né? Legal. Observando, vocês conseguem identificar esse padrão. Claro,
nós estamos aqui, você é aluno aí do 7º ano, você consegue identificar. Esses termos aí, esses padrões, são bem simples, óbvio, né? Eles são aí numa forma bem mais tranquila de você identificar. Claro, um somava ali de 2 em 2 e o outro somava de 3 em 3. Você conseguia identificar isso. Porque mentalmente, né, mentalmente todos nós, a primeira coisa que você faz é quanto que está somando para o próximo termo. Mentalmente nós fazemos isso, já né? pensa na adição já, né? Isso. Normalmente, né? Mas não necessariamente é só esse formato, né? Exato. Que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Pode pôr na telinha, então, na resolução, que é o 12 e o 14, certinho, né? Então, os dois próximos termos, como comentaram, é o 12 e o 14, e os próximos termos do B também, é o 16 e o 19, como comentaram. Só que a ideia é como eu cheguei nesse caso. Você definir esses padrões, aí você definir esse próximo termo, nessa sequência é bem simples. E se fosse uma sequência bem mais complicada? Então, para essa sequência, eu posso identificar o seguinte, Tony. Eu posso ver que, por exemplo, ele está somando de 2 em 2. Sim. Então, já vou até falar aqui, ó. A gente vai chamar isso de razão futuramente, né? Mas a regularidade é o somar 2. Então, é uma regularidade somar a cada termo próximo aí, somar 2 ao termo anterior. Então, Legal. eu peguei o termo anterior, que é o 10, e eu somei 2. Fiz a mesma coisa para o próximo. Eu peguei o 12, né, que é o termo, somando 2 eu tenho o próximo termo. Ou, no caso, como nós chamamos, termo anterior, né? Legal. Então, eu tenho essa ideia. A mesma coisa aconteceu para o B. Como eu identifico isso? A regularidade, né, Tony? É o somar 3, né? Olha Então, eu aí. tenho como regularidade somar 3 nesse caso. Então, vou lá. 1 mais 3, 4, mais 3, 7 e assim por diante. Aí parou no 13. Aí eu vou somar 3 eu acho o próximo, 16. Então, eu pego 16, somo o próximo, eu encontro 19. Muito bem, e as duas, né, foram através de soma e sempre somavam um valorzinho padrão, né, que você acabou falando, chamando de razão, e o professor José Mariano também falou, razão 2 na A. Muito bem, mesmo. legal. Isso Olha só, professora Idalina disse que a sequência é de 2 em 2, né, sequência A, e o B, a sequência está pulando de 3 em 3. Isso Muito bem, mesmo. muito bem. Como a sequência aí, no caso, ela está se ordenando, né, digamos assim, Sim. é muito importante você ver essa regularidade, você ver esse padrão. Exato. Mais pra frente nós vamos ver aí, tem uma diferença entre regularidade, razão, mais pra frente vocês vão ver, mas no contexto eu tenho que identificar então o que está acontecendo, beleza? Sim. Por quê? Porque aí eu vou cair no que a gente chama então de uma regra de formação. Matemática, né? Aquela ideia de vamos tentar definir um padrão para tudo, né? Definir ali um padrão, como que a gente consegue representar. Na telinha de vocês, então, eu trouxe uma ideia de como eu consigo então fazer essa regra de formação. Podemos generalizar, no caso, essa regularidade algébrica. Qual que é a ideia? A ideia é eu não precisar do termo anterior a princípio. Sim. Essa seria a ideia, tá, Tony? Legal. O que acontece? Então, vou usar a mesma ideia do anterior, que eu posso definir numa forma algebricamente disso. Eu pego o termo anterior, somo 2. Pego o termo anterior, somo 2. Como que eu represento isso? Matematicamente, agora nós vamos bem devagarzinho, né? É essa representação. Tá, mas o que significa isso? Na matemática, né, principalmente aí os professores vão entender, que toda vez que a gente está falando de uma sequência, a gente usa esse termo A, né, Tony? A gente usa A. Eu gosto do J, mas colocar o A eu não tive que fazer, né? Então, pediram para colocar o A. O que acontece? O A, ele representa sempre uma posição. Então, essa posição a gente chama de N. O que é essa posição? É onde o termo está na sequência. Então, por exemplo, o 2 é o primeiro termo, né? Isso. O 4 aqui é o meu segundo termo. Legal. O 6 aqui é o meu terceiro termo. Então, por exemplo, ó, deixa eu escrever, o 8 é o quarto termo, né? Então, eu posso escrever assim, ó, A4 é igual a 8. Então, quer dizer que o meu quarto termo, matematicamente, o A número, né, que vocês estão vendo aí, sim, ele representa o termo. Então, meu A4 representa 8. Então, quer dizer que meu quarto termo desta sequência aqui é 8, Tony. Legal, muito Beleza? bem, muito bem. Muito bom. E aí, esse AN, a gente chama, né, anotem aí no caderno, a gente chama de termo geral. Ele representa uma generalidade. Ele pode representar, no caso, qualquer posição dentro dessa sequência. Um termo qualquer. Isso Você escolhe mesmo. Então quer dizer, Jonas, que se eu quisesse saber
o 17º termo dessa sequência eu colocaria A17. Isso aí. Legal. Isso mesmo. Muito bom, muito Você bom. colocaria A17. E aí, então, nós estamos caindo em informação, né? Regularidade. Como que eu vou representar o termo anterior? Então, pensa aqui, ó. Eu estou nesse termo. Como que eu represento o anterior? Geralmente, a gente subtrai uma posição. Vou dar um exemplo. Vou escrever aqui para vocês. Legal. Ó. Então, por exemplo, ó, eu estava falando do A4, né, Tony? Sim. O A4 é 8, não é? Sim. Qual que é o termo anterior ao A4? O A3. Beleza, então meu A3 não é a mesma coisa que 4 menos 1? Exatamente. Então é a mesma coisa aqui, né? Meu A3, não é isso? Isso. Que meu A3, no caso aqui, é 6, né? Sim. Beleza, então como que eu represento o termo anterior? Termo anterior, nada mais, nada menos, é que isso aqui, ó. É o N menos 1. Então eu tenho aqui minha posição N, que eu quero antes dele, anterior. Ah, eu quero o próximo. Então eu tenho o termo posicional, eu quero o próximo. Seria N mais 1, né? Isso. Então, esse mais 1, no caso aí do 1, no caso do N, subtraindo ou somando, eu estou representando posição. Legal. Sempre ressaltar isso, ok? Então, quando eu observo aqui, né, ó, quando eu olho aqui, Tony, não é o termo anterior mais 2, Sim. é o termo anterior mais 2. Então, eu posso representar assim, ó, minha generalidade, ou seja, meu termo geral é o meu termo anterior mais 2, Tony. É isso aí, muito bom. Ok. Pessoal falando que o seu A parece um 2. Putz, pior que eu não consigo fazer diferente. Desculpa aí, eu não consigo fazer diferente. Beleza, mas não é o único formato que nós podemos representar aí, no caso, essa lei de formação. Então eu estou representando aí essa lei de formação também que eu consigo de uma outra forma. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Então, chamamos N, né? No caso, uma posição qualquer na sequência, podemos então obter o valor então do termo AN, que é esse termo geral, como eu comentei, adicionando 2 ao termo anterior que eu chamei de A1. Então, termo anterior a 1, anotem aí, ó, termo anterior a 1, e no caso, meu termo geral, esse AN, beleza? Então, esse N aí representa sempre, ó, por favor, anotem, deixa bem anotado isso, ó, N representa a posição. Então, nesse caso, toda vez que a gente colocar esse N, nós vamos representar uma posição, ok? Muito bem. Pensando nisso, tem outras formas de eu escrever essa sequência. Vamos tentar uma outra? Na outra eu vou colocar o seguinte, ó. Eu penso na ideia do seguinte, pode pôr na tela. Então, meu primeiro termo, Tony, é 2. Legal. Então, meu primeiro termo é 2. Meu segundo termo é 4 ali na sequência. Legal. Meu terceiro termo é 6. Show. Meu quarto termo é 8. Legal. Você está reparando que a posição e o termo têm uma relação? Tem. Se observar, tem uma relação. Tem, o que está acontecendo 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8? O que está acontecendo, né? Eu estou multiplicando por 2. Então eu posso dizer que o A5 é 10. Legal, porque é 2 vezes o 5. Isso, 2 vezes o 5. Muito bom. Meu A6 é o 12. Então, 2 vezes o 6 ali, eu tenho 12. Então, eu posso representar, né? No caso, eu posso observar essa sequência, né? A6, A12, assim, de várias formas. Como, por exemplo, 2 vezes a minha posição. Sim. Então, eu tenho aqui meu termo geral, minha posição N. É só eu pegar a minha posição e multiplicar por 2. Vamos dar um exemplo, ó. Eu fiz até o A6. Vamos colocar o A7, né, Tony? Legal. O A7 é esse aqui, né, ó. Sim. É o 14. Muito bem. Então, é 2 vezes a minha posição aqui, no caso, que é o 7. 2 vezes 7, 14. Então, é assim que eu posso também representar. Então, meu termo geral, esse A é A, tá? Por favor, pensem que isso aqui é um A, beleza? Então, AN é igual a 2 vezes a minha posição, no caso, N. É Muito uma bem. outra forma, né, Tony, de eu poder representar esse termo geral. Legal, muito bom, muito bom. Beleza? Curti bastante. Então, quer dizer que o meu A17, que eu tinha falado antes, era 17 vezes 2, que era igual a 34. Isso aí, ó. Vou até escrever Olha aí. aqui, ó. A17 é o 17 vezes 2. Opa, vou até escrever ao contrário, só pra gente não se perder, né? Então, eu tenho como 2 vezes 17, que é 34. 34, beleza? Por que esse termo geral é importante? Reparem no seguinte,
Nessa sequência, no caso, nesse termo geral que eu coloquei para vocês, eu não dependo de saber o termo anterior. Eu não tenho essa dependência. Legal, beleza? Muito bom, muito bom. Ok? Perfeito. Espero aí que vocês tenham gostado. Eu vou colocar a avaliação. Qual que é a habilidade? Isso? Pode pôr na telinha. Nós estamos falando sobre a habilidade 15 aí, no caso do 7º ano, né? Que é utilizar essa ideia de regularidade utilizando símbolos. Nós estamos falando de variável incógnita. E sempre lembrando, avaliem a nossa aula lá. Coloca lá, gostou da aula? Nossa, Jonas, gostei da aula, muito importante. Não gostou? Fala, nossa, Tony, não foi muito legal a aula, foi meio assim. Tentem melhorar, beleza? Obrigado, Tony. Obrigado, Jonas. Obrigado, 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, hein? Amanhã nós continuamos esse assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.